Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, dando continuidade a um raio-x, por dizer assim, sobre o que está acontecendo na cafeicultura aqui no Brasil. A quebra de safra diante das condições climáticas que ocorreram e ainda seguem influenciando diretamente a produção de café nas mais variadas regiões aqui do Brasil, principalmente no Sudeste. E é lógico, agora chuvas chegaram, afloradas. Será que elas serão suficientes para reverter todo esse cenário de uma produção, ao que tudo indica, deve ser menor e ainda aquém da demanda global, porque a demanda continua aquecida, isso a gente tem observado. Mas vamos até Varginha conversar com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Arnaldo Botrel, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Presidente, é prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro mais uma vez conosco, fazendo um apanhado, um resumo do que está acontecendo na cafeicultura. A situação não é nada boa, não? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Muito bom falar com você novamente. Peço licença para deixar meus cumprimentos aqui ao grande amigo João Batista Olive, mas, na verdade, a coisa está preta, né? Vamos dizer assim, né, Sérgio? Está difícil. E esses ocorridos de intempéries que somam calor, somam falta de chuva, muitos dias de falta de chuva, e também a questão, vamos dizer, da vapospiração em função do alto calor, tem dado um prejuízo muito grande para as lavouras de café de um modo geral. Bom, as chuvas, ao que tudo indica, chegarão, mas serão suficientes para poder fazer essa recomposição hídrica, né, do solo, para poder dar um pouquinho mais de vigor e um pouquinho mais de ânimo àquilo que foi perdido, né? Não adianta, perdeu, agora olhar para frente. O senhor acha que tem condições dessas chuvas que estão sendo, pelo menos, monitoradas, reverter todo esse cenário de escassez hídrica nos cafezais ou não? Pois é, Sérgio, me permite aqui voltar um pouquinho ao tempo aqui, para me tentar, claro, dentro do possível, da minha capacidade, esclarecer você e, claro, os nossos produtores que estão nos ouvindo, que nos acompanham, né, pelo canal Tempo e Dinheiro. Nós temos aqui sediado em Varginha uma fundação que chama-se Fundação Procafé, uma fundação de pesquisa que tem mais de 40 anos. E ela tem um corpo técnico extraordinário, comprometido e muito eficiente. E dentro dos programas de melhoria genética e de tecnologia, de experimentos, etc., dessa fundação muito conceituada, ela tem também algumas estações, várias estações meteorológicas espalhadas por algumas regiões do sul de Minas, região da Alta Mogiana, né, que é a cidade de São Paulo, e região também do Triângulo Mineiro. E ela faz esses acompanhamentos desde 2011. Claro, eu estou falando da Fundação Procafé porque ela tem esse lado específico, essa especialidade, além de outras. Mas nós temos também várias outras cooperativas, outras entidades que também fazem acompanhamentos disso. Mas a Fundação, por si só, e pelo tempo que ela faz isso, cadastra e tem tudo anotado, o que nós pudemos observar no passado? A maior seca que havia, pelo menos na região que a Fundação tem atuado, foi ocorrida em 2014. Isso foi muito severo. Tem os gráficos todos de déficit hídrico, quantidade de dias que ficaram sem chover, o aumento de temperatura, isso tem tudo anotado e tudo planilhado. É impossível a gente trazer isso aqui agora, mas posso, qualquer hora que você quiser disponibilizar, aliás, até no site, todo mundo pode ver. E eu digo por que 2014, porque ficou marcado, eu acho que você lembra, o João Batista na época trabalhou muito com isso, todo o programa e outras, a imprensa de modo geral. Mas o que é o grave disso? Quando, em 2014, nós atingimos o maior déficit hídrico, o maior número de dias em que ficou sem chover, aliado também à temperatura, né? O gráfico lá embaixo, nós agora em 2024, que já superou, infelizmente, a 2014, atingimos esse gráfico de pico, ou seja, de perda, 1 mês e 4 dias antes do que ocorreu em 2014. Precisar o dia, depois eu posso te passar para você, para todo mundo, pode ficar no ar, isso é tranquilo. Mas isso já é uma gravidade, isso já é uma coisa muito grave.
E depois que isso aconteceu, já fazem mais 20 dias praticamente, que ainda perdurou altas temperaturas, déficit muito grande em função disso, e também muitos dias sem chover. Então, o caso é grave. Nós já tivemos uma primeira florada, Sérgio, e essa florada que teve, essa primeira florada, foi pegamento praticamente zero. Ela foi uma florada pequena, relativamente pequena, e o pegamento foi muito pequeno, quase nada. Estamos agora diante de uma florada que deveria ser a grande florada. Vamos chamar assim, a bola da vez da sinuca, né? Seria o álibi, seria a nossa esperança. E, claro, o que choveu na região, de um modo geral, que é em torno de, no máximo, vamos dizer assim, entre 80 a 90 milímetros, algumas regiões choveram só 60 até hoje, esse próximo aqui do sul de Minas, e nessas regiões que eu citei também aí da Procafé, não é terminantemente suficiente para que essa florada, que já está agora acontecendo, que tudo indica que deve abrir agora nesse final de semana, no princípio da semana, deve abrir, ainda vai estar com muito déficit para ver, de fato, o que ela vai pegar, o que ela vai vingar. As folhas do café, o café desenfolhou demais, tem muito desenfolhamento. E café precisa estar vigoroso, precisa ter folha, para que, quando vier a florada, que nós estamos falando dela, daqui uns dias, a segunda, né? E ela tivesse, assim, vigor, a seiva, a água estivesse circulando com abundância dentro da planta, para fazer, de fato, o pegamento. Então, essa é uma história que nós ainda estamos tem capítulo à frente, vamos dizer assim. Bom, senhor Arnaldo, presidente, vamos considerar que esse ano nós tivemos uma quebra na safra, isso é fato, né? Dá para ter uma estimativa na região, os senhores aí, alguns falam no Espírito Santo 25%, 30%, até mais pontualmente algumas regiões, a média do estado de Minas Gerais em torno de 30%. Dá para ter uma ideia de quanto foi a quebra nesta safra em relação à safra anterior? Porque já tivemos uma quebra e um rendimento menor também, né, nessa safra que finalizou, não é isso? Exatamente. Eu tenho a nossa comissão estadual do café, a qual eu presido, lá da FAENG, nós fizemos a campo uma pesquisa, nós temos aquele programa, não sei se vocês conhecem, chama ATG, Assistência Técnica e Gerencial. É um programa espetacular que o Senar FAENG fornece aos pequenos produtores rurais assistência gratuita para que eles aprimorem, aprendam e melhoram suas atividades, suas técnicas. E esse programa do ATG são mais de 1.800 produtores assistidos só do café. São várias culturas e são na pecuária também. E nós usamos esses 1.800 espalhados por toda Minas Gerais, desse programa, tudo técnico, sabe, Sérgio? Eu gosto de colocar muita questão. Nós, produtores, também temos a nossa... somos técnicos, muitos outros não têm formação, mas nós temos a paixão. Muitas vezes a paixão, às vezes, faz com que a gente, às vezes, exalta um pouco ou fica exagerando nos números, mas a técnica não mente. Então, voltando à questão do ATG, a quebra, né, que foi verificada lá foi 32% de quebra. E num grupo de pessoas assistidas, ou seja, deduz que é um grupo de pessoas, de produtores, que tem maior e melhor tecnologia. Então, isso nos assusta muito. A quebra em porcentagem, eu não tenho aqui hoje, agora para te falar, mas foi relevante. Agora, o que nos preocupa muito é o ano que vem, né, Sérgio? Sim. Exatamente nessa questão. Uma safra praticamente a bianuidade, né? Bienalidade, na verdade, que seria negativa, ou ainda a expectativa de que tenhamos uma safra normal agora em 2025. Qual que é a expectativa, presidente? Porque não são as expectativas melhores possíveis, né? O que deveria ser uma expectativa, vamos dizer, o ano passado para esse ano, eu vou tentar hora, eu tenho que voltar um pouquinho para tentar elucidar vocês aí. Desculpa se eu estiver sendo redundante, mas a intenção é pelo contrário, levar a informação. Ah. É que as irrigações, de modo geral, que eram muito acentuadas somente lá na região do Triângulo Mineiro, principalmente, já vieram descendo e veio mais para o sul de Minas, também tinha bastante, e aumentou. Mas o que aconteceu principalmente no Triângulo Mineiro? Para me tentar chegar lá na tua resposta.
As águas também, a falta de água para irrigação também houve. Não foi 100%, mas não teve muita gente, muito produtor que teve irrigação e não pôde irrigar o quanto a lavoura de café necessitava. Com isso, essas lavouras irrigadas que deveriam manter safra, né, pelo menos, que diminui a irrigação, naturalmente diminui muito a bianualidade, né, mantém uma produção maior, também teve uma perda. Então, com certeza, essas lavouras irrigadas, juntamente com os sequeiros, né, com certeza vai haver assim, uma perda muito grande. Mas temos que esperar essa florada. Hoje, felizmente, está armando uma chuva na região, acredito que seja geral, não sei se por aí onde você está também então, vai ocorrer, tudo indica que sim. Vamos estar otimistas, quem sabe nós vamos ter aí 100 milímetros de chuva, 80 milímetros de chuva, e isso pode nos amenizar e nos dar assim, um alento para que essa florada, que é a principal, possa ter maior pegamento. Bom, e é lógico que o produtor está aí querendo renda, rendimento, né? Querer tirar, lógico, o melhor proveito possível para poder sobreviver na atividade e ampliar, né, os cafezais, enfim. Os preços já estiveram melhores, principalmente para o Conilon, agora estão lá com a arábica um pouco mais elevado, né? Nós acompanhamos esse fenômeno, por dizer assim, né, de preços mais altos para o Conilon, em detrimento do arábica, mas o produtor quer, lógico, ter retorno de tudo isso aí. Ainda é cedo de falar de novas altas na avaliação do senhor. Como é que o senhor está avaliando o mercado, né? Porque estoque não existe. Ou existe em algum lugar desse Brasil afora ou algum país que importa que tem estoques de café para poder atender essa demanda crescente, presidente? Não acredito que tenha. No exterior, em nenhum dos países, não acredito que tenha estoque, até mesmo porque, independente de qualquer coisa, claro, cada país com as suas particularidades, é muito caro, de modo geral, você manter um estoque de número elevado em qualquer outro lugar fora do Brasil, né? A não ser aqui nas Américas Central, por aqui, aí ainda poderia ser, mas a quantidade de café colhido, né, na América Central, de modo geral, né, Colômbia, etc., é muito estabilizada, não tem crescido de modo geral. Mas o mercado, na verdade, se aumentar um pouco, que eu acredito que isso possa acontecer, acredito, não estou recomendando ninguém a deixar de vender café, muito pelo contrário. Eu acho que o café, a venda precisa ser de acordo com o custo de cada produtor, o custo de cada região, e você pôr a sua margem de lucro. Mas nós não podemos perder também de foco o que pode vir a acontecer. Se de fato houver uma quebra nas lavouras de café de modo geral, de um produtor ou de alguns produtores, de 40%, no mínimo, ele tem que valorizar esse café 40% a mais, para o preço ficar exatamente o que está. É uma matemática simples, né? Então, se o ano que vem ele vai colher 1.000 sacas de café, o preço de café hoje está 1.400, 1.500 a saca de café. O ano que vem ele colhe 40% a menos, o custo dele aumenta naturalmente, porque insumos, energia elétrica, diesel, os substratos básicos culturais sempre aumentam, não diminuem. Então, muitas vezes, não é isso que você está falando e nem está insinuando, muito pelo contrário. O produtor, muitas vezes, é interpretado e visto por pessoas de que ele está ganhando muito ou está sobressaindo com um café de 1.500. Não, os riscos estão aí, eminentes. O café pode chegar a 2.000, não tem? O que tem isso? E se ao ano que vem aquele produtor colher a metade do café? Está vendendo por metade dos 2.000 dividido por 2, está vendendo por 1.000. Então é mais ou menos essa uma conta, vamos chamar uma conta caipira, mas que tem fundamento e tem lógica. Até ressaltando que, só para você ter uma ideia, o indicador CPE, Exalc, né, do café, teve uma média aí do arábica de 50% de alta no acumulado. O Conilon subiu mais, robusta, né? Cerca de 88%, mas aí o mercado vai se acomodando. Estão esperando agora as informações do Vietnã para saber se vai ter uma boa safra ou não. Mas a gente sabe que o Vietnã também sofreu e sofre ainda com os problemas climáticos, né? Enquanto isso não acontece no Vietnã, o produtor aqui está preparando a próxima safra, não é isso, presidente? Exatamente. E nós não queremos, Sérgio, nunca, e o produtor nunca tira o foco de que o produtor, ele quer produzir, ele precisa produzir, é o negócio dele, é o que ele sabe fazer. Nós somos solidários ao nosso país, ao nosso município, somos primeiro solidários aos municípios, ao Estado e ao país, no sentido de que o Brasil precisa continuar e deve continuar sendo o maior produtor de café do mundo.
Nós não podemos abrir espaço para outros países e nem queremos que isso aconteça. Mas, para isso, o produtor tem que sobreviver, ele tem que ter custo e tem que ter a sua lucratividade, né? Independente do preço do café. Bom, parece um mantra, né? Mas João Batista Olive, todos nós no Tempo e Dinheiro, a gente sempre fala, né? O produtor também ele tem que separar uma parte ali, vender, né, de acordo com as necessidades dele, mas buscar mecanismos de proteção também, né? Fazer um hedge na venda ou do café, fazer uma operação com dólar, né? Tem que se precaver diante dessas oscilações de preços também. É uma estratégia que já está sendo adotada por boa parte dos produtores ou ainda caminha lentamente no mercado do café? Um pouquinho mais ágil essa estratégia ou não, presidente? Essa questão que o João, meu amigo João Batista, né, a quem eu admiro e respeito muito, sempre fala e insiste, está certo, está correto, os mecanismos, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque no passado recente, infelizmente, houve um avanço muito grande por parte dos produtores e até erros pode ter ocorrido, né, em termos de quantidade, etc. e tal. O produtor estava aprendendo, mas hoje já não tem mais amadorismo, nós temos que fazer isso profissionalmente falando. Agora, um fato importante também, nós não podemos nunca esquecer, é os nossos seguros. Nós precisamos evoluir o seguro da cafeicultura. Nós não podemos ter só seguro da cafeicultura somente para chuva de granizo, somente para geada, né? Nós precisamos ter seguro da produção. Já está acontecendo, já está evoluindo, isso já está começando a aparecer no mercado, seguro de produção, seguro de seca, e isso precisa muito de uma união de todos os produtores, de todo mundo, da imprensa, de exportadores, de toda a cadeia café, e principalmente do governo federal, entender que a cafeicultura traz e gera recursos, e muito recurso para o nosso país. Então, esse lado do seguro, do subsídio, e até do próprio Funcafé, que é nosso, né, que é da cadeia produtora do café, nós temos olhos mais direcionados para esses seguros, que é também uma maneira muito eficaz de proteção. Bom, e lógico, buscar agregar valor, né? Aquilo que é de melhor, né? O ouro verde, por dizer aqui, né? Um termo muito usado antigamente, né, presidente? Mas que hoje é uma commodity, né? Enquanto que a gente exporta, vocês produtores estão aí no dia a dia acompanhando, né, com essa indústria a céu aberto, quem importa restabelece esses preços, gera renda, né, como emprego nas cafeiculturas mundo afora, e o Brasil ainda continua vendendo commodities. Isso aí precisa ter uma reversão. É essa avaliação correta, presidente? Isso aí, e ainda mais, ainda tem uma coisa que é importante, a gente precisa trabalhar muito, de modo geral, e a gente a gente está tendo algumas dificuldades. Quando eu falo nós, é o produtor, de modo geral. É com o homem da cidade, né? Vamos dizer, o cidadão urbano, nossos irmãos urbanos, que consomem tanto café. E muitas vezes enxergam os produtores, os cafeicultores, com olhos, às vezes, negativos, principalmente com relação trabalhista, com relação ambiental. E é totalmente o inverso. Esse não é ônus. Essas regras que são rígidas e são mundiais, né? Tanto ambientais como trabalhistas. Trabalhista não é mundial, mas no caso do Brasil, por exemplo, a gente cumpre à risca. Isso custa caro, mas a gente faz questão de cumprir. Isso precisa ser valorizado, tem custo para a gente cumprir isso, assim como tem custo outras profissões, né, outras cadeias e outras culturas cumprirem essas questões. A gente precisa ter um olhar de solidário, a gente quer pedir para esse homem do campo, para esse homem, mulher, cidadã, somos irmãos, nós produzimos, o café é nosso, do produtor, até que ele colhe e saia da fazenda. Depois ele é dos comerciantes, né, das exportadoras, e depois ele é do consumidor. Então, todos nós precisamos e temos que ter uma fatia e um olhar unido nessa cafeicultura nacional. É uma cadeia, né, produtiva e que, sem dúvida nenhuma, leva o melhor daquilo que a gente produz para o mundo afora. Agora, só para finalizar, Arnaldo, essa questão toda
já foi citado, inclusive, foi prorrogado o prazo, né, que a União Europeia iria, né, impor barreiras agora em 2027, 25, para o café, para outros produtos pecuários, para a pecuária, enfim, todos os produtos, né, da agricultura à proteína animal. Há algum equívoco nesse sentido? Porque o mundo vai precisar e aprecia cada vez mais o café, principalmente o europeu. Né? Será que é uma exigência só para o Brasil? É uma exigência só protecionista? Não digo porque lá não se produz um grão de café, mas se importa e se beneficia muito café, né, nos países europeus. É uma medida protecionista um tanto quanto arrogante ou até mesmo equivocada na tua avaliação, presidente? Eu não queria colocar como arrogante, mas eu acho que nós, como o maior produtor de café do mundo, somos vistos e somos os primeiros a abrir a porta. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui do carro de boi, que quando atola, o carreiro vai cutucar ou vai chamar o boi mais forte, o melhor boi, para tirar o carro do buraco. Então, não sei se a analogia você entendeu. Então, é o melhor país, o Brasil é o melhor país produtor, que mais tem legislação trabalhista, ambiental, o que produz sustentabilidade, que é o que é mais cobrado. Eu acho que isso deveria ter um pouco mais de igualdade. Mas eu percebo que isso já caminhou nesse sentido, eles já perceberam que exageros não são bem vistos e nem conseguem virar a realidade. Até porque o Brasil sabe, e o cafeicultor também, a questão da sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, todas as regras impostas trabalhistas só do Brasil, mas enfim, ele faz a lição de casa e tomara que seja remunerado por isso, né? Não fique mercê a todas essas oscilações. Presidente Arnaldo Botrel, muito obrigado. Direto aí de Varginha conosco, um abraço a todos os produtores da região. O senhor faz parte também da comissão estadual aí da FAENG, um trabalho árduo pela frente e dispõe aqui do tempo e dinheiro para outras informações, conversar direto com o cafeicultor, não só de Minas, como de outras regiões produtoras aqui desse nosso Brasil. Muito obrigado, viu? Um abraço, Sérgio, muito obrigado. Eu me sinto sempre honrado de poder falar com você, com esse programa, que mora no meu coração. Eu faço parte desse programa desde o início. E o João, mais uma vez, um grande abraço, meu amigo João Batista. Muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima, presidente. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro que todas essas nossas entrevistas, comentários estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça parte também do clube de assinantes do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. E até uma próxima.